O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, no qual o Felipe dará um giro pelo continente mãe. Bem, pessoal, vamos fazer esse nosso giro pela África, né? Um giro que infelizmente será marcado por algumas tragédias naturais e nem tanto naturais, né, em alguns casos. E a gente vai começar pelo Marrocos, né, já que na noite do último dia 8 de setembro, no horário local, nós tivemos um terremoto bastante violento. Tá? Um terremoto de 6,8 na escala Richter, de intensidade 9 na escala Mercalli, né? A escala Richter é uma escala de magnitude, a escala Mercalli é uma escala de intensidade, tá? São um pouco diferentes, que levam em consideração por exemplo, a superfície, né, quão perto da superfície foi o tremor, o tipo de tremor que foi, nesse caso, foi um tremor, inclusive, bastante perto da superfície, tá? É o terremoto mais forte, né, registrado nas Montanhas Atlas, tá? Nas últimas décadas, né, as Montanhas Atlas, que é uma cordilheira ali pelo norte da África, especialmente Marrocos, Argélia e Tunísia, né, que aí você tem o leão de Atlas, né, ela é um símbolo não apenas geológico, mas também um símbolo cultural muito grande nessa região. E o terremoto foi perto da cidade de Marrakech, né, que é a quarta maior cidade do Marrocos, também perto de algumas cidades turísticas, né, inclusive um resort nas Montanhas Atlas, e nesse momento, a gente tá gravando o programa no dia 15 de setembro, nós temos pelo menos 3.000 pessoas mortas confirmadas, tá? Estamos falando do terremoto mais mortal do país desde o terremoto de Agadir, em 1960, tá? Que deixou cerca de 14.000 pessoas mortas. Porém, nesse momento, né, 3.000 pessoas mortas é o número oficial, né? Nós ainda temos milhares de pessoas feridas, ainda temos pessoas desaparecidas, e estamos falando de praticamente uma semana depois do terremoto, né? E, segundo a OMS, também temos cerca de 300.000 pessoas afetadas pelo terremoto, ou seja, pessoas que perderam suas casas, pessoas que perderam os seus negócios, seu lugar de trabalho, enfim. Então, é uma situação, infelizmente, né, bastante trágica, bastante complicada. E vocês podem ver, né, vocês certamente verão, né, já viram na internet, na televisão, né, imagens dos sobreviventes, imagens, né, das pessoas buscando os escombros, imagens de limpeza dos escombros e tudo mais. Aqui no podcast Xadrez Herbal, né, quando nós falamos de eventos dessa magnitude, né, nós focamos também na parte política, né? Claro, né, até porque nem eu nem o Matias somos geólogos, por exemplo, né? Então, e nós tivemos algumas questões bastante curiosas aqui, tá? E antes de passar para esse momento, uma outra questão importante de mencionar é que alguns lugares históricos de Marrakech foram destruídos, tá? Uma parte da cidade ficou preservada, ficou praticamente intacta, né? Porém, algumas construções, né, foram bastante afetadas. Por exemplo, a Medina, né, de Marrakech, né, que é um distrito, né, que são os antigos distritos, né, com muros, normalmente com mercados, né. Medina é uma cidade de origem árabe que significa justamente cidade, é um patrimônio cultural da humanidade, inclusive, e foi bastante danificada, tá? Uma mesquita histórica, né, e também na região da cidade antiga de Marrakech também foi bastante afetada, tá? E a mesquita de Tinmel, tá, que é uma mesquita do século XII, também foi bastante afetada, tá? Alguns desses lugares históricos.
Mas, voltando para a parte política, né, para comentar as questões políticas, o que aconteceu? No momento do terremoto, o rei do Marrocos, Mohamed VI, ele estava na França, tá, para um tratamento médico. Ele foi para o Marrocos no dia seguinte, porém, ele e o governo dele, tá, estão sendo criticados por uma demora na resposta inicial. Não se sabe exatamente o porquê dessa demora na resposta inicial. Tá? Se porque ele estava debilitado por conta de algum tratamento que ele esteja fazendo, se porque ele estava inacessível, enfim. O fato é que nós só tivemos uma reunião ministerial, tá, sobre a recuperação do terremoto no dia 11. O terremoto foi no final do dia 8, tá, na noite do dia 8, horário local, e a primeira reunião com todos os ministros, os principais ministros pelo menos, e o rei, só ocorreu no dia 11 de setembro. Tá? O rei depois visitou, né, ele está no Marrocos, né, já voltou, ele visitou, né, pessoas feridas, pessoas que estão no hospital. Lembrando que o Marrocos, ele não é uma monarquia absolutista, mas ele também não é uma monarquia constitucional. Tá? A monarquia não é absoluta, porém ela tem bastante poder, além, é claro, do poder simbólico. Né? Então, ou seja, algumas questões também dependem do rei ou da participação ativa do monarca ou de algum representante dele. Outra questão interessante de destacar, né, o governo declarou 3 dias, né, de luto nacional, porém o governo marroquino, tá, olha só, gente, é uma outra coisa aqui, infelizmente o raciocínio ficou um pouco atrapalhado, mas nessa questão que eu mencionei do atraso da primeira reunião ministerial, foram 18 horas entre o terremoto e o primeiro anúncio oficial do rei, tá? 18 horas. E repito, o rei é o governante. Ele não é apenas uma figura simbólica, tá? Então foram 18 horas. Outra questão muito interessante e que gera um pouco de intriga, os nossos ouvintes devem se lembrar que quando nós tivemos aquele trágico terremoto na Turquia e na Síria, nós comentamos aqui, né, que a solidariedade foi muito grande, inclusive, por exemplo, a fronteira entre Armênia e Turquia foi aberta, né, a última vez que aquela fronteira tinha sido aberta tinha sido justamente em outro terremoto, em 1988, ainda no período soviético. Nós comentamos também que nós tivemos muita ajuda de países árabes à Síria e que isso eventualmente poderia colaborar para a normalização das relações com a Síria, para uma aproximação das relações com a Síria, que foi o que de fato aconteceu. No caso do terremoto do Marrocos, nós temos também uma onda enorme, tá, de oferecimento de ajuda, tanto ajuda financeira, ajuda humanitária, por países, pela Cruz Vermelha, né, que no caso do Marrocos, né, quem opera é o Crescente Vermelho. Então diversos países oferecendo ajuda, porém o governo marroquino aceitou ajuda, pelo menos enquanto estou gravando esse áudio, apenas de Espanha, Reino Unido, Catar e Emirados Árabes Unidos, tá? Com o governo marroquino diretamente rejeitando, tá, ajudas que estavam vindo da Cruz Vermelha Alemã, de Israel e da Argélia. Tá? No caso, vamos lembrar, né, Argélia e Marrocos têm uma situação tensa, tem um histórico complicado, já travaram guerras, né, recentemente estiveram, né, uma relação muito tensa, porém o governo argelino, né, preparou uma leva de ajuda humanitária, tá, de aviões com medicamentos, alimentos, uma equipe de socorristas e médicos, e o governo marroquino inicialmente, tá, pelo ministro da Justiça, o Abdelatif Rabi, aceitou a ajuda, porém depois ele voltou atrás, tá? E a ajuda foi rejeitada. Tá? Também rejeitaram ajuda de Israel, embora ONGs israelenses tenham ajudado, tá? Tenham oferecido material. E o governo do Marrocos disse que esse aceite seletivo de ajuda era baseado na questão de determinar
precisamente o que era necessário no local. Ou seja, a gente não vai sair aceitando ajuda, a gente vai ver primeiro o que a gente precisa. Pode fazer sentido? Pode. Porém, por outro lado, gerou também um estranhamento, porque, novamente, estamos falando de quase uma semana depois do terremoto mais violento das últimas décadas no país, que deixou pelo menos 3 mil pessoas mortas e 300 mil pessoas afetadas, um prejuízo econômico, né, que provavelmente estará na casa aí, do bilhão ou bilhões de dólares, e o governo marroquino está relutante em aceitar ajuda de outros países. Tá? Então, e muitas pessoas estão se perguntando o motivo disso. Né? Eu, por exemplo, eu não vou saber dar uma resposta. Tá? Mas o fato é que diversas pessoas, diversas ONGs, como Médicos Sem Fronteira, como a Cruz Vermelha Alemã, né, estão falando, olha só, né, por que não estão recebendo essa ajuda? Né? Porque não querem receber essa ajuda. Né? O governo francês também foi esnobado, tá? Digamos assim, na oferta de ajuda, porque, repito, diversos países e organizações internacionais já ofereceram, né, ajuda e apenas 4 foram aceitos. Tá? Então isso não faz sentido. Tá? A palavra é essa, não faz sentido. Infelizmente, eu não sei dizer para vocês uma resposta do porquê isso, tá? Porém, é o que acontece e é um problema. Tá? Não sei se é orgulho nacional, se é o sultão estar relutante, se é medo de isso enfraquecer o governo. O sultão não é o rei, né? Desculpa, eu usei a terminologia antiga, né? Antigamente era sultão do Marrocos, mas hoje em dia eu uso a terminologia rei. Peço desculpas. Então, não sei, né, se aceitarmos ajuda, isso vai enfraquecer o governo, a autoridade, né? Mas o fato é que o Marrocos não está aceitando toda a ajuda oferecida e, ao meu ver, tá, eu, Felipe Figueiredo, cidadão brasileiro, bem longe do terremoto, tá, olhando de fora, para mim não faz sentido. Tá? E, inclusive, né, a seleção pré-olímpica de futebol brasileiro, né, estava no Marrocos, tá? Eles estavam em Fez, tá? Cidade de Fez, para realizar um amistoso contra a seleção marroquina, né, e relataram, né, tremores. Os tremores também foram sentidos nos países ibéricos. Do Marrocos, nós vamos para a Tunísia, tá? Onde o governo, né, do presidente / ditador Kais Saied determinou a prisão de 2 líderes do partido Ennahda, né, que é um dos principais partidos da oposição. E também tivemos essa semana a Tunísia expulsando, tá, expulsando não, né, não recebendo, tá, parlamentares europeus, eurodeputados, que iriam ao país conversar sobre a cooperação, né, em relação aos imigrantes, né, que tentam chegar na Europa via Tunísia. E a gente já falou um pouco disso aqui, né, de como a Europa, né, usa a Tunísia, usa especialmente a Turquia, né, mas também a Tunísia e outros países para conter essas pessoas. Aí nós vamos para a Líbia, onde, na verdade, né, no Mediterrâneo como um todo, nós tivemos a tempestade Daniel, que passou por Líbia, Grécia, Turquia, Egito e Israel. Porém, os principais efeitos dela foram sentidos na Líbia. Né? Muitos de vocês, novamente, devem ter visto as imagens, especialmente na região de Derna, tá? Na Líbia. Estamos falando de apenas na Líbia, tá? Pelo menos, tá? 12 mil pessoas mortas, e esse número pode chegar à casa de mais de 20 mil pessoas. Tá? Bilhões de dólares, no plural, de danos e prejuízo, e também milhares de pessoas feridas e dezenas de milhares de pessoas afetadas. O que aconteceu? Né?
nós tivemos enchentes que deixaram 16 pessoas mortas na Grécia, 7 pessoas mortas na Turquia e 4 pessoas mortas na Bulgária também. Eu não mencionei a Bulgária antes, acho. Então 4 pessoas mortas na Bulgária também. Todo o resto que eu falei é na Líbia. Por quê? Porque a tempestade bateu muito forte na Líbia, mas também por uma outra questão que eu acho que está sendo muito pouco destacada, muito pouco explicada, tá? Então temos essa grande tempestade, tá? É um ciclone, tá? É o ciclone mais mortal desde 2008, tá? Por conta dessas mortes na Líbia, e que afetou, chegou na costa da Líbia. E na região de Derna, tá? Além da grande chuva e dos ventos, o que aconteceu? 2 barragens de água, tá? A de Derna e a de Mansur, que tinham cerca de 30 milhões de metros cúbicos de água, tá? Isso é muita água, elas estouraram. Tá? Elas não aguentaram a quantidade de água e a pressão da água. Elas estouraram, teve um barulho, inclusive, muito grande de uma explosão, que teve um vídeo que uma pessoa estava fazendo ali com seu celular da chuva, da tempestade, e no fundo, tá bem abafado, assim, você consegue ouvir uma explosão, que é uma das barragens simplesmente rompendo, e aí você tem um grande volume de água correndo direção à costa, tá? A cidade de Derna é uma cidade costeira. Então, a 2 barragens de água arrebentam, tá? Infelizmente, aqui no Brasil, né? Um jeito, né? Uma analogia que dá para fazer, né? Foram aquelas imagens muito fortes, por exemplo, de Mariana, tá? Então, uma barragem estourando. Recentemente, tivemos a barragem, né, de Nova Kakhovka estourando na Ucrânia, tá? E aí a cidade, tá? Boa parte da cidade, ela é simplesmente levada pela correnteza para o mar. E nisso, vou repetir, pelo menos 12 mil pessoas morreram e esse número pode passar da casa dos 20 mil. E por que eu digo que eu acho que isso está sendo um pouco mal explicado? Porque essas barragens, elas estouraram porque foi um evento climático completamente fora do esperado e elas não eram projetadas para aquilo, ou você tinha um problema de manutenção e de negligência em relação a essas barragens devido ao fato de que o país está há 12 anos em guerra civil desde a intervenção da OTAN que derrubou o Muammar Gaddafi em 2011, tá? O vice-prefeito da cidade, tá? O vice-prefeito de Derna, tá? Que foi ouvido pela Al Jazeera, o veículo estatal Qatari, né? O Ahmed Madroud, disse que as barragens estavam sem a manutenção devida desde 2002. Ele também disse que uma das barragens, tá? Ela era relativamente pequena e ela não era projetada para esse tipo de coisa, que era uma barragem que foi projetada na década de 1970, tá? Para controlar cheias de um rio próximo. Tá? Não era uma barragem de uma hidrelétrica, alguma coisa assim, era uma barragem para conter as cheias de um rio próximo. Tá? Desde o início da Guerra Civil em 2011, né, desde a derrubada do Gaddafi, a cidade ela trocou de controle 4 vezes. Tá? Né? Então nós tivemos combates, batalhas, tá? Então a cidade foi tomada por uma facção, tomada por outra, retomada pela primeira e por aí vai. Tá? Então é muito difícil, tá? A gente saber, a gente conseguir precisar, né, o quanto dessa tragédia foi um desastre climático. E aí esse desastre climático, né, o quanto ele pode ou não estar relacionado com as mudanças climáticas causadas pela ação do homem também, né? E o segundo ponto é o quanto esse desastre também é derivado da
intervenção da invasão da Líbia em 2011, a invasão que, vamos lembrar, extrapola o mandato do Conselho de Segurança da ONU, né? E foi uma ação criminosa. Isso não é uma defesa do Gaddafi, tá? O Gaddafi era um ditador. Enfim, o seu regime era corrupto, o seu regime tinha, né, violações sistemáticas de direitos humanos, como é bastante documentado. Isso não faz também a intervenção da OTAN ser justificada. Então, vai ser impossível a gente conseguir precisar as duas coisas, tá? Em 2002, também conhecido como ano passado, um funcionário do governo líbio, tá, um pesquisador, já havia feito um alerta, tá, que as duas barragens precisavam de atenção urgente, tá? E eu vi esse relatório, tá, desse pesquisador da universidade que fica na cidade de Baida, tá, cujo nome grego, né, Eubeida. As duas barragens, tá, em caso de uma grande enchente, o resultado pode ser catastrófico, tá? Então, por isso que eu disse que isso está sendo um pouco mais explicado, porque não se trata apenas de volume de água da chuva, não se trata apenas do ciclone, da tempestade, mas também do estouro de duas barragens e a água correndo para o mar. Tá? E aí, consequentemente, infelizmente, levando boa parte dessa cidade. Tá? Então, é uma tragédia, porém, é uma tragédia que tem um componente humano. A gente só não sabe o tamanho desse componente humano ainda, se é que um dia saberemos. Tá? Da Líbia, nós cruzamos a fronteira com o Egito, tá? Onde o governo anunciou que vai importar mais trigo russo, tá? Cerca de 480 mil toneladas de trigo russo foram compradas na semana passada pelo governo egípcio como tentativa de abaixar a inflação e o preço do pão no país. Do Egito, cruzamos a fronteira ao sul com o Sudão, tá? Já que 2 ex-executivos de uma empresa de petróleo sueca irão a julgamento em Estocolmo, acusados de cumplicidade em crimes de guerra no Sudão. Tá? No caso, o Ian Ludin, que é sueco, e o Alex Schneider, que é suíço, ambos trabalhavam na empresa Lundin Oils, e eles teriam solicitado, incentivado que forças armadas sudanesas, tá, cometessem crimes para melhorar a segurança dos campos de petróleo, tá? Incluindo aí a queimada de vilas inteiras. Tá? Então olha só, tem um pessoal aqui que está protestando, tem um pessoal aqui que está querendo se revoltar, então vai lá, taca fogo na vila deles. Tá? Então eles estão respondendo como cúmplices de crimes de guerra no Sudão. Também no Sudão, no último domingo, dia 10, tivemos pelo menos 47 pessoas mortas depois de um ataque com drones, tá, no mercado de Cura, tá, que fica no sul da capital Khartoum. Né? Lembrando que Khartoum é a capital do Sudão, ela tem uma grande zona metropolitana. Aí do Sudão a gente vai para o sul do continente, né? Vamos pela costa oriental até o sul, até o Zimbábue, onde o Emerson, né, que recentemente venceu as eleições presidenciais, embora seja acusado de fraude, ele, num grande exemplo de meritocracia, ele nomeou o seu filho, 2 de seus filhos e um sobrinho, tá, para cargos no seu gabinete. Tá? Um sobrinho vai ser vice-ministro do turismo, um filho vai ser vice-chefe do tesouro e o outro vai trabalhar diretamente no seu staff. Tá? Mas é meritocracia. Né? Se o pai deles nomeou, é porque eles merecem. Passamos rapidamente por Eswatini, né, antiga Suazilândia, já que essa semana tivemos a visita da presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen. E por quê? Né? Porque Eswatini celebrou 55 anos da sua independência e é o último
tá? O único país africano que ainda reconhece Taiwan como a legítima China, né? A República da China como a legítima China. Aí a gente cruza da costa africana, vamos da costa oriental para a costa ocidental africana, onde na República Democrática do Congo foi estendido, né, o mandato do bloco regional para que tem uma força militar regional no leste do país, na região de Goma, inclusive substituindo algumas tropas da ONU, a gente repercutiu isso alguns meses atrás, e o mandato deles foi estendido até o dia 8 de dezembro. Da República Democrática do Congo, vamos ao Gabão, com duas notícias. A primeira delas é que a junta militar, né, que tomou o poder, chefiada pelo general Brice Oligui Nguema, concedeu a liberdade, né, ao presidente que foi deposto, ao presidente Ali Bongo. Né, e como alguns nossos ouvintes comentaram no Twitter, né, a família Bongo do Gabão não tem relação com o Bongo do Castelo Rá-Tim-Bum. Tá? E agora o ex-presidente está livre, né? Foi libertado, e a junta militar também nomeou um dos líderes da oposição contra o Bongo como primeiro-ministro, ou seja, como chefe de governo, no caso o Raymond Ndong Sima, tá? Um economista de 68 anos de idade. Do Gabão vamos para o Níger, com duas notícias. A primeira delas é que o preço da cebola em Gana subiu 70%. A primeira delas é que o preço da cebola está causando o aumento da inflação na Nigéria e em Gana. E aí alguns dos ouvintes podem falar assim, Felipe, você não falou que ia falar do Níger? Sim, o que acontece é que o Níger é um dos maiores produtores de cebola da região. Tá? E por conta do golpe e do fechamento de fronteiras pós-golpe, tá? Estamos com uma escassez de cebola em alguns países regionais, em alguns países da região, fazendo com que o preço, né, desse vegetal suba e, consequentemente, a inflação também suba. Tá? Segundo o Observatório de Complexidade Econômica, o Níger exportou 23 milhões de dólares em cebolas. É o 31º maior exportador de cebolas do mundo. O principal destino era Gana, tá? Com 21 milhões. Tá? Ou seja, a maior parte dessas cebolas iam para Gana. Inclusive, depois algumas eram repassadas para a Nigéria. Né? Você tinha ali algum valor agregado, elas eram embaladas, enfim, talvez desidratadas, não sei. Então, o fato é que o golpe no Níger causou o aumento do preço da cebola nos países vizinhos. E a outra notícia de hoje, dia 15 de setembro, é que o presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que a junta militar do Níger está mantendo o embaixador francês e os funcionários da embaixada como reféns, tá? Afirmando que eles não permitem sequer que alimentos entrem na embaixada, e por conta disso o embaixador estaria tendo que se alimentar de rações militares das tropas francesas que fazem a segurança da embaixada. Do Níger, nós vamos para Burkina Faso, onde essa semana tivemos diversos confrontos na província de Yatenga, envolvendo o exército de Burkina Faso e forças da Al-Qaeda. Tá? Tivemos 17 soldados mortos, 36 integrantes dos Voluntários da Defesa da Pátria, né, que é aquele grupo paramilitar, né, criado em Burkina Faso, e além dessas mortes também tivemos diversos militantes do grupo filiado à Al-Qaeda, do grupo local filiado à Al-Qaeda, né, também mortos nesses confrontos. E foi publicado, né, essa semana um relatório da Unicef afirmando que 1/4 das escolas em Burkina Faso estão fechadas. Tá? E cerca de 1 milhão de crianças e adolescentes estão sem o devido acesso à educação, infelizmente. De Burkina Faso vamos para o Mali, onde também tivemos ataques jihadistas, tá? Inclusive a afiliada local da Al-Qaeda, né, reivindicou um ataque a uma base militar do Mali, na parte norte do país, tá, na região de Gao, que deixou 49 civis e 15 soldados mortos.
porém, uma outra notícia interessante. Tá? Porque eu digo, né, outra interessante, porque o jihadismo na região do Sahel, os nossos ouvintes já estavam cientes, né, infelizmente já era uma realidade, porém o que nós também tivemos foi uma primeira ofensiva tuareg no Mali. Tá? Você tinha um cessar-fogo ali que vigorava desde 2015 e forças tuaregues capturaram a cidade de Burém, que fica perto da antiga cidade de Timbuktu. Né? Timbuktu é talvez a cidade mais conhecida do Mali, né? Foi a capital, né, de um dos maiores impérios da história, né? E é patrimônio cultural da humanidade, inclusive. E os tuaregs capturaram essa cidade, né? Ou seja, é o fim desse acordo de cessar-fogo que vigorava, repito, desde 2015. Por quê? Né? Os militares que deram o golpe no Mali, né, e os tuaregs não se dão bem, é uma reação à presença do grupo Wagner, foi incentivado por algum outro ator estrangeiro, não estou dizendo a França, tá? Então é interessante, né, de perceber o timing do fim desse cessar-fogo. E finalmente uma notícia africana, né? Na semana passada nós tivemos uma cúpula do clima africana em Nairobi, capital do Quênia, tá? Para conversar sobre as metas do continente, né, de emissão de gás, né, de emissão de poluentes, uma transição energética, incluindo como você fazer uma transição energética em um continente em que 600 milhões de pessoas não têm acesso regular à energia elétrica. Tá? Então, como você fazer essa transição e, ao mesmo tempo, você abastecer, você prover esse serviço para essas pessoas. Esse serviço que hoje é praticamente essencial, né? Convenhamos. Então, tivemos essa conferência do clima em Nairobi para uma posição africana sobre essa pauta. É algo interessante de ficar de olho, inclusive pensando na próxima COP.